O que foi o Realpolitik ou o realismo político que serviu de base para toda a política externa alemã durante boa parte do século XIX, que foi praticamente também a filosofia de vida do chanceler alemão Otto von Bismarck? Basicamente foi uma corrente política que se disseminou para o século XIX na Europa, principalmente na Alemanha, que dizia que a política deveria ser pensada e executada completamente livre de princípios ideológicos ou moralismos. Bem, para esses pensadores, dentre os quais se destacou o primeiro-ministro e futuro chanceler alemão Otto von Bismarck, o fim principal da política é garantir a estabilidade, a paz e a sobrevivência de um Estado. E para fazer isso, um político deveria fazer qualquer coisa, inclusive promover a guerra se fosse necessário. Inclusive, isso vai ficar bem claro numa das famosas frases do Otto von Bismarck, no momento em que ele procurava promover a unificação dos estados alemães, transformando eles todos em um único estado, a Grande Alemanha, em que o Otto von Bismarck proferiu a seguinte frase: a unificação alemã será, sim, concluída à base de ferro e sangue. Ele não disse exatamente com essas palavras, mas o termo ferro e sangue ele utilizou sim, ficaram muito conhecidos na história. Isso queria dizer basicamente que a política de unificação alemã, que para ele seria algo bom para o Estado prussiano, que se transformaria em Alemanha, deveria ser feito a qualquer custo. É claro que esse tipo de concepção política não foi inventada por ele ou pelas pessoas do século XIX. Esse tipo de ideia já existia desde o século XV, quando o escritor italiano Niccolò de Maquiavel havia publicado aquele livro, O Príncipe, no qual ele dizia que o governante deve utilizar-se de quaisquer métodos para garantir sua soberania e a sobrevivência do Estado, mesmo que isso exigisse métodos violentos ou mesmo mentiras, corrupção ou trapaça. Mas o personagem principal desse vídeo aqui, pessoal, é uma figura histórica alemã extremamente conhecida e importante, que é o Otto von Bismarck, que nasceu em 1815 no Império da Prússia, que até então era um dos mais de 30 estados alemães que existiam. Para quem não está bem familiarizado com a história da Alemanha, no século XIX, a Alemanha ainda não existia como país. O que existia era uma região conhecida como Alemanha, em que existiam vários pequenos reinados e principados, cada um deles com autonomia e governo próprio, dentre os quais os dois mais fortes eram a Prússia e a Áustria. E dentre eles, o mais forte mesmo era o reinado da Prússia, que tinha um rei, mas embora o rei tivesse muitos poderes, também existia um parlamento e um primeiro-ministro. E o Otto von Bismarck foi nomeado pelo rei da Prússia, William I, lá para os anos 1860, como o primeiro-ministro da Prússia. Só que antes de ser primeiro-ministro, ele já havia estudado e atuado como chanceler da Prússia em outros países da Europa, como a Rússia e a França, inclusive. Oportunidade essa, inclusive um momento esse em que ele teve a oportunidade de conhecer o imperador francês, que era o Luís Bonaparte, sobrinho do grande Napoleão Bonaparte. Mas enfim, galera, o Otto von Bismarck, ele via com desconfiança algumas das ideias que se expandiam pela Europa naquele instante. Dentre elas, ele via com desconfiança o liberalismo econômico, as ideias de sufrágio universal, que dizia, por exemplo, que todas as pessoas de uma região deveriam ter direito ao voto. Ele também era contra o poder de maiores decisões políticas concedidas ao parlamento, já que o Otto von era ligado ao rei da Prússia. Ele também era completamente contra a liberdade de imprensa. Por isso que ele praticou a Realpolitik. Para ele, e seu ideal da Realpolitik, essas ideias de sufrágio universal, liberdade de expressão, liberdade de participação política de todos, era algo prejudicial ao Estado. Ele defendia um governo autoritário como o único que era capaz de guiar um Estado para o progresso. Desta maneira, ele, por perseguir as liberdades de imprensa, por ser um grande censurador, por ser alguém que não permitia a liberdade de voto, ele criou uma política que seria futuramente conhecida como bismarquismo, ou então em outros lugares também conhecido como bonapartismo, que inclusive no século XX vai ser um dos elementos que vai constituir o fascismo e o nazismo. Afinal de contas, alguns autores também definem o fascismo e o nazismo como formas bismarquistas ou bonapartistas trazidas pelas elites para governar uma nação e impedir que os pobres cheguem ao poder. Ao ser nomeado primeiro-ministro, Otto von Bismarck dissolveu o parlamento prussiano e instaurou a perseguição e a censura na imprensa e iniciou o movimento de unificação alemã. Bismarck, a princípio, não queria iniciar uma guerra com os vários estados alemães para unificar eles. O seu plano era fazer com que esses estados quisessem participar de uma grande união que formaria um país.
Na verdade, já existia na região da Alemanha uma certa unificação econômica, no qual tarifas internas foram abolidas para que o comércio entre as várias regiões pudesse acontecer e a moeda da região foi unificada. Essa unificação das alfândegas ficou conhecida posteriormente como Zollverein. A Áustria, por seu lado, que também era também era um grande polo de poder na região, também pretendia unificar a Alemanha, só que unindo algumas partes do seu império que não eram exatamente de pessoas de origem germânica, como a grande maioria dos povos daqueles estados alemães. A Áustria pretendia incorporar na grande Alemanha que seria formada alguns estados eslavos, incluindo os povos húngaros, tchecos, eslovenos. Já a Prússia queria uma unificação que incluísse apenas aqueles povos de origem germânica que compartilhavam que compartilhavam características em comuns, como uma cultura semelhante, o uso da língua alemã. Essa unificação alemã seria boa principalmente para a Prússia, que estava se industrializando e queria uma região de comércio em comum para poder escoar e expandir as suas mercadorias, o que era muito mais interessante para a Prússia do que para a Áustria, que não era tão industrializada quanto a Prússia. A Prússia também não queria que a Áustria fizesse parte do grande Império Alemão, porque isso criaria dois polos de poder muito poderosos dentro de uma mesma região. Para a Prússia seria muito mais interessante que ela fosse o principal polo de poder dentro da nova nação que nasceria, que seria a Alemanha, que uniria, por exemplo, as regiões da Boêmia e outros estados alemães que fariam parte do novo país. Os principais conflitos militares que o Otto von Bismarck teve que fazer primeiro foi contra a Dinamarca, para desanexar dela algumas regiões germânicas, e também com a Prússia. A principal guerra que ele também queria fazer, essa seria para aproximar os estados sulistas alemães da grande confederação germânica, seria com a França. Afinal de contas, muitos desses estados não se importavam em serem estados satélites da França napoleônica, ou então não achavam que tinham razões para se unirem à Alemanha. Então, Otto von Bismarck, como primeiro-ministro naquele momento, ele achou que uma guerra com a França seria uma oportunidade interessante de instigar um sentimento nacionalista nesses estados do sul que até então não haviam se unido à Alemanha ainda, e fazer com que eles não apenas apoiassem a guerra da Prússia com a França, mas também quisessem fazer parte de um novo Estado alemão liderado pela Prússia. Através de algumas disputas diplomáticas, Otto von Bismarck conseguiu forjar algumas situações que levaram a França do Napoleão III e a Prússia à guerra. Por exemplo, o Otto von Bismarck, que através da sua filosofia da Realpolitik, alterou algumas mensagens que os diplomatas mandavam uns para os outros, para que as mensagens parecessem particularmente mais ofensivos para os povos que recebiam essas mensagens. Dessa maneira, ficava parecendo que os embaixadores franceses haviam ofendido as autoridades alemãs, e ficava parecendo também que as autoridades alemãs haviam ofendido o imperador Napoleão III da França, o que levou a França a iniciar a guerra com a Prússia, guerra que ficou conhecida como Guerra Franco-Prussiana, que seria encerrada lá para 1870. A Guerra Franco-Prussiana, no qual a Prússia começou tendo vantagem por conta da sua tecnologia bélica militar e das suas estradas de ferro, fez expandir-se pelas regiões sul dos estados da Alemanha um forte sentimento de nacionalismo e de pertencimento a um grupo em comum que estava entrando em guerra com a França. Isso fez com que esses estados sulistas finalmente cedessem e se unificassem com a Prússia, criando uma região gigantesca criando um país novo chamado Alemanha, extremamente poderoso e belicamente mais forte que a França. Inclusive, o imperador da França, Napoleão III, foi capturado durante alguma dessas batalhas, que forçou os franceses a irem às negociações com a Alemanha unificada. Algumas das negociações para a humilhação do povo francês foram inclusive celebradas no Palácio de Versalhes, na França, o que foi considerado pelos franceses uma grande humilhação. E alguns dos termos dos tratados eram que a França teria que ceder as regiões superindustrializadas da Alsácia e da Lorena para o novo país unificado, a Alemanha. Isso provocaria na França um sentimento de revanchismo extraordinário contra a Alemanha. Esse sentimento de revanchismo só poderia ser solucionado alguns anos depois, com a Primeira Guerra Mundial. Os franceses também tiveram que pagar uma indenização de 500 milhões de francos aos prussianos vencedores, e desse tratado também ficou estipulado que William I seria o imperador do Império Alemão, recém-formado. Internamente, dentro da França, a derrota seria terrível.
Os resultados da derrota frente à agressão prussiana dentro da França seriam terríveis. A população parisiense ficou revoltada com a situação econômica interna, pela incapacidade do governo de Napoleão III de reagir diante da crise, pela incapacidade dele de lidar com a derrota e pelas condições humilhantes do tratado que foi assinado entre os dois países. E levou a uma revolução interna dentro da cidade de Paris, na França, no qual o governo central foi destituído e a sociedade praticamente virou de cabeça para baixo, né? Houve uma revolução interna, literalmente, em que a sociedade tornou-se temporariamente socialista, né? Instituindo-se a Comuna de Paris, que seria derrubada algum tempo depois, mas isso é tema para uma outra videoaula. Desse jeito, pessoal, a unificação alemã foi resultado da filosofia da Realpolitik levada a cabo pelo primeiro-ministro alemão Otto von Bismarck. Esse autoritarismo do Otto von Bismarck, do rei da Prússia, William e também o Guilherme II, seriam grandes marcas da nação alemã a partir daquele momento. O Império Alemão seria um império autoritário, e a República de Weimar, que viria depois, também não teria assim, grandes problemas com os autoritarismos. Não é à toa que esse território seria frutífero para o germinamento de um movimento de extrema-direita extremamente autoritário, que seria o nazismo no futuro. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. E eu queria deixar alguns recadinhos para vocês que viram o vídeo aqui até o final. Alguns seguidores mais antigos daqui do canal podem ver que eu fiquei algum tempo sem gravar vídeos novos. Infelizmente, isso aconteceu por conta do período final da minha faculdade, defesa de TCC, algumas questões do meu trabalho, mas eu pretendo me dedicar mais ao canal aqui, inclusive dar continuidade a alguns dos vídeos que eu já estou fazendo aqui no canal. Como, por exemplo, uma série que eu estou fazendo sobre a Primeira República no Brasil, em que eu estou descrevendo os governos de todos os presidentes do Brasil, ao mesmo tempo que eu estou contando a história do Brasil através da história dos presidentes do Brasil. Né? Já comecei com os presidentes da Primeira República e estou quase finalizando a Primeira República e quase entrando na Era Vargas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal e você é uma pessoa que gosta de conteúdos de história, filosofia, economia, ciência política, inclusive literatura brasileira, peço que se inscreva aqui no canal para acompanhar os novos vídeos que são postados aqui semanalmente. Também me siga na minha página no Instagram, Ensino de História, no qual eu substituo a primeira letra E por um 3. E é isso. Agradeço muito por vocês que assistiram até aqui. Até a próxima e valeu!